Boa noite. Está começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura de São Paulo, Canal 2. Esta noite, no centro da Roda Viva, está o presidente do Corinthians, aliás, mais uma vez presidente do Corinthians, o senhor Vicente Matheus. E para participar deste Roda Viva, esta noite estão conosco aqui no estúdio da TV Cultura o jornalista Juca Kfouri, da revista Placar, Ricardo Soares, do jornal Estado de São Paulo e revista HV, Michel Lohance, da TV Record, Marcos Ferman, do Jornal da Tarde e TV Cultura, Júnia Nogueira de Sá, da revista Veja, Severino Pereira Júnior, do Notícias Populares e Popular da Tarde, Haroldo Chiorino, que é presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo e também jornalista da Folha de São Paulo. Este que nós estamos mostrando agora no vídeo é Roberto Petri, do Jornal Popular da Tarde. Está aqui também Arthur de Almeida, da TV Gazeta e Jornal da Tarde, e Flávio Adalto, da Rádio Bandeirantes. Na produção, queria que mostrasse agora aqui no nosso estúdio, esse pessoal todo que ocupa o segundo andar do estúdio do Roda Viva, são corintianos convidados pela produção. Eu gostaria que a gente mostrasse com destaque Dona Marlene, que é a mulher do presidente do Corinthians, o Vicente Matheus. Senhor Vicente Matheus, antes de começar a entrevista, deixa eu fazer só um lembrete para o pessoal que está em casa, que normalmente as pessoas podem fazer telefonema para cá para fazer as perguntas do presidente. Essa noite não é possível porque o programa foi gravado com certa antecedência. Senhor Vicente Matheus, dizem, há quem diga, pessoas que conhecem bem a vida do nosso estado, que no estado de São Paulo o senhor ocupa hoje o terceiro cargo em importância. O primeiro é o do governador do estado, o segundo é do prefeito da cidade de São Paulo e o terceiro é o do presidente do Corinthians, que o senhor ocupa agora pela 7ª vez. O senhor se sente como o terceiro, ocupando hoje o terceiro cargo mais importante do nosso estado? Bom, dizem que de fato é, né? Mas eu, se tivesse que escolher ser governador de São Paulo ou presidente do Corinthians, eu preferia ser do Corinthians. Por quê? Porque eu gosto do Corinthians. Está no sangue. Então eu me sinto bem, tanto é que já tive convites para participar na política, não aceitei. O senhor teve convites do quê? Para ser candidato a cargos eletivos? Candidato diversas vezes. E não teve vontade por quê, presidente? Porque é o seguinte, estou acompanhando o Corinthians de perto há uns 40, 50 anos, vamos dizer já. Então sempre ouvi dizer que a pessoa não deve se aproveitar do clube para ser candidato a qualquer cargo político. E isso ficou em mim. E conheci Alfredo Inácio Trindade, não sei se alguém daqui conheceu, que ele foi um grande presidente do Corinthians, enquanto ele não participou na política. Depois que ele foi vereador, deputado e coisa, o Corinthians começou a descambar, não era mais aquele Corinthians. E por quê? Porque vem os pedidos, vai jogar de graça, e não sei o quê, e abaixa o preço, empresta jogador, então tem essas coisas, e comigo não tem nada disso. Não sendo político, eu estou à vontade de poder cuidar só das coisas do Corinthians, é por isso. Em quem o senhor votou para governador nessas últimas eleições? Como? Em quem o senhor votou para governador nessas últimas eleições? Vocês dizem que o voto é secreto, né? Sim, mas não pode contar? Não é Se não pode contar é porque não votou no governador que foi eleito. Hein? Então não foi no governador eleito? Não, eu votei no Antônio Hermílio de Moraes. Tá certo. Que é um velho corintiano. É velho, tem isso, velho corintiano. O senhor conta com ele para construir o estádio, não? Bom, eu conto sim, como é que não? Com o Zé Hermílio, nosso amigo, e com outros corintianos também. A propósito do estádio, presidente, como construir um estádio se o senhor mesmo, ao assumir o Corinthians e deparar com um déficit em caixa de 22 milhões de cruzados, diz até que, se soubesse desse déficit, nem se candidataria. Como construir o estádio nessas circunstâncias atuais, nesta realidade do Corinthians hoje? Bom, os problemas do Corinthians nem tanto preocupam a dívida do clube. O que preocupa é da maneira que ele foi administrado para consertar tudo que está errado lá. O basquete, vôlei, futebol de salão, uma imensidade de coisas, folha de pagamento de tal monta, que nem só uma estatal mesmo que poderia manter aquilo, fazer dívida e tocar para frente. Mas como cumprir então, com essa plataforma? Bom, mas espera, então,
Isto é que nós vamos cuidar e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos conseguir o terreno, vamos começar a trabalhar nele, não vamos construir num ano, nem 2, nem 3, porque o São Morumbi até hoje não está terminado. E já faz 40 anos quase, porque 20 demorou para ficar mais ou menos como está. Então o Corinthians, nem que demore, o que demorar é construir, porque o primeiro anel é fácil de fazer. E nós temos planos para construir, sim. Nós podemos... Não tem firmas para construir um shopping center, um grande restaurante, certo? Que compram uma área e pagam fortunas. Os Corinthians cedendo terreno para fazer certo tipo de negócio, eles mesmo podem construir. Presidente, falando em terreno, na quinta-feira que antecedeu a eleição do Corinthians, o prefeito Jânio Quadros esteve no programa do Ferreira Neto na TV Gazeta e foi categórico que o terreno não seria devolvido ao Corinthians e que lá já estava reservado, aquele espaço já estava reservado numa área de lazer. Agora, o senhor confia na sua amizade com o prefeito Jânio Quadros para reaver o terreno? Não, eu confio na palavra dele, porque nós estivemos, depois daquele programa, estivemos no gabinete do seu prefeito, eu e mais um grupo, e ele disse categoricamente, deve estar registrado nos jornais, que se nós vencêssemos as eleições, ele cederia o terreno ao Corinthians. Devolveria, não cederia, devolveria o terreno ao Corinthians. Ô Matheus, você não acha que na situação que nós estamos vivendo, e você, apesar de ter nascido na Espanha, você é um cidadão brasileiro? Você não acha que na situação que nós estamos nesta capital, com gente invadindo terra, com gente sem moradia, com o problema do aluguel, o seu Jânio Quadros resolve dar terreno para campo de futebol? Você não pensa nisso, não pensa no povo corintiano? Você é presidente de um clube popular. Você não acha que o Jânio Quadros, em vez de dar terreno para o Corinthians, podia dar um terreninho para alguém morar? Você conhece a zona lá? Conheço, mais ou menos. Acho que não, senão não falaria isso. Porque lá, o terreno não seria para colocar casinhas ali na frente, porque aqui, o Corinthians irá enfeitar. Especificamente o lá. Corinthians irá enfeitar. Não é especificamente lá. Não. Ele, em vez de dar terreno a clube de futebol, não é o caso do Corinthians. Não tenho nada contra o Corinthians. Em vez de dar terreno para clube de futebol, por que ele não pensa em outra coisa? Isso é problema dele. Também. É problema dele, meu filho. Eu estou pedindo a devolução do terreno, que era do Corinthians, e por esses incompetentes que estiveram lá, deixaram perder uma joia. O terreno de Itaquera é um valor incalculável. Vai passar 1.500.000 pessoas diariamente de frente ao estádio do Corinthians. Presidente. E depois não é para fazer em 1 ano, 2, 5. Eu nem vou ver naturalmente, mas irei ver sim. Jogar como jogava São Paulo, quando cabia só 30.000 pessoas no Morumbi, eu já ia assistir. Ainda que depois cabia 40, depois mais um lance, depois outro, e chegou ao ponto que construiu. Vicente, veja bem, eu acho que é um direito do Corinthians realmente tentar reaver aquilo que ele adquiriu legalmente, votado numa Câmara Municipal de São Paulo, seu terreno, que outros abandonaram porque não cumpriram cláusulas mínimas. Concordo, acho que é um direito seu. Agora, eu acho também que já existe uma grande dose de demagogia em tudo isso, porque há 25 anos eu acompanho pedras fundamentais do Corinthians. Eu já vi a maquete do falecido Ícaro de Castro Melo, inclusive já faleceu o arquiteto que projetou o estádio do Corinthians, e essa maquete inclusive já está rasurada, velha, desgastada, porque há 25 anos esta história se repete. A cada eleição, o torcedor vai lá, o associado vota, porque a promessa existe de que o estádio vai ser construído. O próprio presidente que o antecedeu, vamos ver se o senhor concorda com isso, Roberto Páscoa, venceu talvez essas eleições em função do seu apoio. No momento decisivo, na penúltima eleição, a última vencida pelo senhor, ele venceu a eleição no momento em que Vicente Mateus o apoiou, porque ele teria prometido dar início às obras do estádio do Corinthians. Mas fazem 25 anos, presidente. Não é muito tempo. Mas você vai me desculpar que eu nunca prometi isso. Eu sempre que peguei o Corinthians, foi para consertar o Corinthians de incompetentes que por lá passaram. Até em 59, o Corinthians não tinha nem máquinas para escrever. O Petri sabe disso. Ele é daquele tempo. Então,
Naquela ocasião, ficamos 2 anos. Depois, 71, pegamos o clube naquela desgraça também, conforme pegamos agora. Então, na minha gestão, consertamos tudo. Fizemos um ginásio, um mini ginásio, cabe 5.000 pessoas, pavimentamos de graça lá dentro, muramos o clube com gradil de ferro, a sala da presidência foi feita na minha gestão, pagamos a dívida, jogamos em 74 com 6, 7 jogadores quando perdemos do Palmeiras, com jogadores emprestados, porque a situação era crítica, então não podia pensar nem em estádio, mas foi indo, lutamos, até que deixamos 80 milhões aplicados e a melhor meio de campo do mundo, talvez, com Sócrates, Zenão, Birubiru e ainda tinha o Paulinho. Então deixamos um grande plantel, tiramos o campeonato depois de 23 anos, 79 ganhamos de novo, 82, 81 e 82, se não me engano. Foi com o mesmo plantel que nós deixamos, que a hora que mexeram acabou o Corinthians. Acabou o plantel que tinha. Quiseram fazer depois deixa eu fazer uma pergunta. O senhor então, recentemente... é isto, eu nunca prometi estádio porque nunca tive possibilidade. Mas sempre sonhou com isso. Eu consegui, quando prometi, eu consegui o terreno com muito custo. Agora o senhor promete fazer esse estádio? Agora eu prometo. Nós vamos cuidar e vai sair, porque tem uma coisa, viu? Eu acho que você é São Paulino, hein? Porque a hora que sair o estádio... Eu quero ver o estádio. Ali acabou, não vai mais ninguém. Até o São Paulo vai querer jogar lá. Pode estar certo disso, porque lá, você diz lazer. Lá é que lugar de lazer, até do governador, o presidente da República, cooperar com o Corinthians para fazer um estádio, para tirar o pessoal dos botequins, dos maus lugares onde que possam estar. Lá é o povão que vive, lá precisa um estádio. Então tem que ter o estádio, mas como fazer esse estádio? Vamos fazer apelos corintianos, vamos ajudar, vamos trabalhar, não tem problema não. Isso aí o corintiano vai colaborar. Presidente, quanto custaria? Recebi diversos tijolos já, porque eu num programa disse que um tijolo de cada corintiano dá para construir o estádio. Recebi uns 15, 20 tijolos com cartinhas. Presidente. Cartinhas dizendo aí, seu Mateus. Mas não era pejorativo de querer dizer como crítica. Queria dizer que de fato o povo iria colaborar. O Corinthians colabora com o tijolo, colabora com o dinheiro, com tudo. Agora tem o seguinte, um momentinho, Severino, ainda dentro do mesmo tema, se desculpe te interromper, depois eu passo para você. Você pega o Corinthians agora e a imprensa toda divulga as suas declarações. O Corinthians está mal financeiramente. Como você mesmo já fez o retrospecto, em 1959 você pegou, o Vadilo era seu vice, você pegou mal, não tinha nem máquina de escrever, realmente o Chiorino e eu, os mais antigos, sabem disso. Posteriormente você pegou o time esfacelado financeiramente, o clube financeiramente esfacelado, você recuperou as finanças. Agora você já está declarando, já está pedindo uma auditoria que o clube também está indo à bancarrota, indo à falência. Como é que você pode pensar em estádio quando você tem pela frente, numa situação como a nossa atual, uma situação de crise, uma situação de inflação galopante como nunca houve nesse país, como você pode pensar em estádio? Não seria melhor primeiro pensar nas finanças? Você já acabou com o time de basquete? Você está mais ou menos deixando entender que não quer gastar muito dinheiro com os jogadores? Como é que você pode pensar em estádio que é um elefante branco? O Morumbi só para a manutenção do Morumbi, o São Paulo gasta uma nota. E não dá para responder tudo. Certo. O basquete, você está me culpando uma coisa que já há 1 mês e meio, 2 que acabaram com o basquete. Os 4 jogadores principais do Corinthians já saíram há 2 meses. Então não sou eu que estou acabando. Mas se estivessem lá, também cortava. Porque o basquete não dá. Por que não manda São Paulo fazer? Palmeiras e outros. Na campanha o senhor não disse isso, presidente? Não há condições de pagar os jogadores o que eles estão pedindo. O futebol nem para ele se manter, como é que um clube pode... O clube não tem condições. Então, na campanha o senhor não disse isso, a minha pergunta. Você não respondeu a minha pergunta, Matheus. Na campanha o senhor não disse isso. Você não respondeu ainda. Eu estou com relação ao basquete. Devido à situação financeira. Devido à situação. Você tem que limpar as finanças do clube. Que sanear, você está pensando em estádio, que custa o dia. Mas o estádio melhor do que você nem conhece. Mas nem o terreno ainda não tenho, Petro. Nem o terreno ainda não tenho.
Primeiro vamos conseguir o terreno, tomamos posse do terreno, muramos o terreno, fazemos a terraplanagem e vamos tocando. Depois nós fazemos um apelo corintiano, nós vamos fazer carnê, nós vamos fazer a opção de coisas, não é problema agora, desde que eu me conheço, que tá sempre as coisas tão ruins, sabe que tinha um camarada que me dizia, olha Mateus, o dia que a gasolina custar, eu queria que a gasolina custasse 100 cruzeiros, viu? Assim ninguém mais andava de carro. Presidente. Hoje o preço que está e tudo continua. Mas, presidente, Tudo continua, de modo que não há problema nenhum. Isso das coisas está ruim, é problema do governo. O Corinthians tem os seus corintianos que apoiam, nós vamos construir. Eu já discuti com você alguma vez por causa desse negócio de que o Corinthians é a locomotiva do futebol. Quando o Corinthians ajudou a construir o nosso estádio. É a locomotiva de 21 vagões. Foi o Corinthians que ajudou a construir o Morumbi, mas o São Paulo vai retribuir também. Pode ficar certo. Não espero não, porque uma vez o São Paulo, sabe que me respondeu? E é por isso que eu tenho, mas que os o apelo que eu vão faço ajudar. Aos corintianos, eu pleiteando uma vez, com bons modos, que queriam um abatimento, porque as rendas do Corinthians eram grandes, e papapá, e aquela 20%. coisa toda, pedindo. Como eu insisti um pouco a mais, sabe que me responderam? Não vou dizer quem. Seu Mateus, cerca um terreninho por aí, fecha com cerca de arame e vai jogar lá. Então é por isso que nós corintianos temos que lutar, e lutar menos e conseguir o terreno. Não fazem mutirão aí para construir. O corintiano vai lá trabalhar. Não te preocupa que isso aí é problema do Corinthians e nós vamos fazer de tudo para construir. Se ganharmos o terreno, não vamos perdê-lo mais, não. Tenha certeza disso. Presidente Mateus, o senhor está falando de problemas de governo, falando em necessidade de lazer, falando numa série de coisas que não são exatamente ligadas à vida do Corinthians, do clube, do esporte. Mas eu sei que recentemente o senhor e a dona Marlene fizeram, se não me engano, 2 viagens a Cuba e voltaram de lá muito bem impressionadas. Dona Marlene até falou em implantar algumas coisas do modelo esportivo cubano no próprio Corinthians. O que foi que o senhor gostou em Cuba? Eu não gostei, não. Eu gosto de ser franco. Nós fomos para ver a parte de ginástica, certa, alguma coisa diferente, mas é tudo igual. É tudo japonês, como você diz aqui no futebol. Sei. É levanta e abaixa, faz aquilo ali que nós vimos. Agora, a criançada lá é bem tratada, de fato, vou falar o que é certo. É bem tratada, educada até se formar, até os engenheiros, advogados, tudo. Mas também depois fica ali naquilo. Então é isso que lá em Quer dizer que vai haver uma briga familiar, porque a dona Marlene quer implantar algumas coisas que viu lá no Corinthians. Não, mas é a parte de ginástica, não tem nada mais diferente, porque do resto não podemos implantar nada, porque eu sou o presidente. Tá certo. Mas dizem que quem manda na casa é ela. Na casa é claro, lá... Na casa é ela. Mas é isso, falando sério, a criançada anda limpinha, não se vê na rua ninguém pedindo esmola, bem arrumados, tudo bonitinhos, com saúde, tudo direitinho. Mas também é aquilo só. O sujeito que pensar, que nem nós aqui, que pode ganhar na loteria, lá não pode pensar nisso. Lá sempre fica naquilo. Se é motorista, vai morrer motorista, se é servente, vai morrer servente, se é médico. Por exemplo, eu tenho um médico lá, amigo, que eu fui porque tem umas coceirinhas que me preocupa, que diz que dê nervo. Então eu ouvi falar desse médico. Então fui lá, fiquei muito amigo dele até, bem amigo, estivemos jantando juntos e tudo. A casa dele, qualquer empregado meu, não digo os serventes de salário mínimo, um pouquinho a mais, mas o médiozinho é 2 vezes melhor que a casa dele. Um homem que se vem aqui no Brasil, ele fica milionário. Convidei ele, vamos para o Brasil, que eu monto lá um negócio, nós ficamos milionários no Brasil. Vamos falar nisso, presidente. E ele deu uma risadinha, Mateus, e coisa. Estou subornando ele ali, né? E ele é daqueles crentes ainda, porque ele é um camarada que foi formado, talvez há 20 anos que foi a guerra, a revolução. Revolução. Então ele está com
35, por aí, mais ou menos. E ele está ainda enquadrado naquilo, não quer nem conversa disso. Falando em idade, presidente, um homem como o senhor, que hoje, na casa dos 80 anos, feliz... Como é que é? Fala 70 e pouco. 78. 78, mas não tem importância alguma. Como o senhor mesmo diz, grandes homens com mais de 80 anos dirigem grandes nações, não é verdade? Claro. Minha pergunta é a seguinte: o senhor é um homem rico, bem casado, apaixonado por sua mulher, presidente da sua outra maior paixão, que é o Corinthians. Alguma coisa ainda que o senhor queira da vida? Faltou alguma coisa na sua vida? O senhor olhando hoje para trás, que o senhor gostaria de ter que o senhor não teve? Eu pedir de novo seria injusto para com Deus. Eu pedi quando ganhávamos, se ganhássemos depois dos 23 anos. Ali eu pedi, eu disse que não tinha nada mais a pedir neste mundo, estava bem casado, graças a Deus com saúde, família, tenho 9 irmãos ainda, que éramos 11, morreu 2, e tudo bem, não tinha nada mais a pedir. Mas como nós somos incontestáveis. Também. Somos, Deixa eu falar uma coisinha assim para trabalhar, para ter graça assim. Presidente. O negócio tá... Então, é capaz que eu vou pedir de novo. A minha pergunta é a seguinte: eu acho que falta uma coisa na vida do senhor. Não sei se vou fazer alguma confidência indevida, mas o senhor não tem uma frustração de não ter um filho homem? Não, não tenho. Não? Não, só tenho de não poder ter tido com a Marlene. Uhum. Eu tenho 2 filhas e gostaria que tivesse um homem ou menina que fosse com a Marlene. Fizemos com médicos, tudo direitinho. Não é? Nós fizemos de tudo para ter. Entendeu o negócio? Tá certo. Presidente, é que eu fico imaginando que o senhor gostaria de ter um filho para poder continuar a saga dos Mateus no Corinthians, não? Não. Você sabe que tenho 2 filhas bem casadas, os genros trabalham comigo. Eu não sei se tivesse filho, porque tem certos problemas aí com gente que nem eu, vamos dizer que tem um filho, e às vezes, da maneira que andam as coisas por aí, não sei o que ele podia ser. Então eu estou satisfeito por isso. Deus não quis que eu tivesse homem. O senhor tem netos? Tenho 5 netos. Meninos? Tem 3 homens e 2 meninas. 2 já trabalham lá comigo. Ah, é mesmo? Presidente. O Vicente e o Eduardo. Um de cada. Presidente, o Severino está há algum tempo já querendo fazer a pergunta. Ô, Severino, vamos lá. Presidente, sempre que o senhor Vê a pergunta, hein? Sempre que o senhor se referiu ao ex-presidente Valdemar Pires... Começa de novo. Sempre que o senhor se referiu ao ex-presidente Valdemar Pires, o senhor o chamou de Judas. Agora, quando o senhor assumiu a presidência do Corinthians, o senhor assinou com auditoria. Isso é uma forma de vingança ou é realmente um buraco que existe bem maior do que aquele que a gente imagina que tem no Corinthians? Não, vingança eu não tenho, não. Eu posso ficar nervoso na hora, mas depois passa, não tenho. Agora, se for feita auditoria, é porque eu entendo que 2.800.000 que entrou do Sócrates é dinheiro para não caber aqui, viu? Em notas de $100, porque é muito dinheiro. Venderam 2.000 títulos patrimoniais, que isso é carga contra o Corinthians, porque não vão pagar mais nada. Venderam o Zenão e venderam todo mundo aí, porque a primeira gestão de Valdemar e a mesma coisa, o pessoal é aquele mesmo, fizeram aquela união que era o Corinthians, tinha a democracia corintiana. A democracia. Todos se deram as mãos, todos se beijaram. E, no entretanto, eles fizeram isto. Gastaram o dinheiro do Sócrates, aquilo é uma mosca branca o que aconteceu. 2 milhões, sabe quanto podia ter o Corinthians hoje? Se não fosse usado, podia estar aplicado, porque quando eu peguei o clube, em 71, não tinha nada, devia bastante. E nós contratávamos grandes jogadores, mas não é que eles aplicaram isso com jogadores, não é nada disso. Então,
Isso eu gostaria de, se eu pudesse e tiver condições de fazer, vou fazer para ver de que maneira esse dinheiro saiu, porque é muito dinheiro. 2.800.000 é para não acabar mais, não falando já de vender o Casagrande, o Zenão, o Washington, que também foi comprado na minha gestão e é um dos melhores jogadores do Rio, e assim por diante. Então, é por isso, não é por vingança, é que devia do governo, essas leis aí, vocês da imprensa, é que deviam de cutucar para que fizessem os homens que vão dirigir o clube, os presidentes, que eles são os responsáveis, e os que têm, eles podem fazer qualquer transação, deviam de ser responsáveis, ver como pegam o clube, e o que desce de prejuízo eles arcarem com a despesa. Mas não, eles pegam, que nem agora. Fizeram banquetes, não pagaram. De aniversário, foram no Gallery, para umas 200, 300 pessoas, não fica barato. Ficou por conta do Corinthians. Foram para o Japão com as famílias, foram para a Europa toda. Quem foi? Então, voltando a isso, presidente, as cadeiras cativas do Parque São Jorge, quem foi que não Japão, foi reformado, já foram vendidas. Quem foi ao Gallery? Bom, todo mundo quem deu sabe, as que eu não vou mãos? dizer os nomes, porque seria mal injusto, mas todos sabem que vocês mesmos escreveram, se eu sei porque vocês escreveram. E vocês sabem disso, que viajaram. O senhor disse que o presidente Roberto Páscoa deu as mãos, por exemplo, com Orlando Monteiro Alves e Adilson Monteiro Alves, o pessoal da democracia corintiana, com o pessoal dessa situação. Mas eles não foram, como o senhor também, candidatos ao mesmo cargo que hoje o senhor ocupa? Como se deram as mãos? Se eles eram adversários políticos também, como são ainda hoje? Quando nós saímos, na ocasião que nós saímos, que entrou o Valdemar, era todo mundo ali, todos eles. Até hoje, por exemplo, quem te mandava lá no clube? Era o Serafim. Serafim de quem é? Cupincha. Do Vadielu. Quem mandava menos no clube? Era o presidente, Roberto Páscoa. Então ele não tinha condição. Tudo o que queriam fazer, eles faziam. Então faltam homens para dirigir o Corinthians, presidente? Não, porque tem ele. Sempre que o senhor pega... Presidente, o senhor disse aqui que sempre que o senhor pega o Corinthians, ele está em situação difícil. O senhor tem sempre que consertar os estragos. Não seria o caso de preparar alguém, então, para substituí-lo? Você veja a nossa diretoria hoje, todos jovens que eu prometi, porque não fiz berganha com ninguém, com medalhão não foi feito berganha. Hein? Um nome que possa suceder o senhor. Como é? Um nome que possa substituir o senhor num futuro próximo. Não vou falar isso, tem tantos ali, eles entraram agora, faz uma semana. Mas tem. Mas o senhor já os tem o de finanças, tem os 7, qualquer um deles tem condições de ser candidato à presidência, e eu disse e prometo, e já estou educando eles a ser dirigente. Presidente, não na parte de leitura, porque isso nem eu não sei para mim como é que eu vou ensinar. Mas na parte de seriedade, na parte de querer o clube, na parte de olhar pelo clube e não se servir do clube, uma porção de coisas, fiscalizar mesmo. Então isto, eu quero incutir naquela rapaziada para que saiam dali dirigentes para o dia de amanhã, senão vai mal. O senhor vai ampliar o Parque São Jorge? Hein? O senhor vai ampliar o Parque São Jorge? Não sei, isso aí eu, por enquanto, estou cuidando lá. As cadeiras cativas já foram vendidas. Ainda não deu tempo de chegar. Como é que fica o problema das pessoas que já adquiriram essas cadeiras? Aí nós damos lá em Itaquera. Presidente, você está falando em consertar o clube? Eu tinha 4 cadeiras lá, desmancharam. Presidente. Seu computador não existe. Então, ia ficar lá. Mas como lá não tem condições, lá não tem estacionamento, lá não tem nada, não tem condições, lá aos domingos, o parque fica completamente lotado. Imagina um dia de jogo que vai mais 30, 40 mil pessoas, o que vai acontecer ali? E por que venderam as cadeiras antes de construir isso? Bom, eles venderam, incompetentes. Presidente, por favor, gostaria que o senhor respondesse a pergunta da Júnia. Deixa eu dar uma viradinha. A Júnia Nogueira Sá, da revista Veja. Muito prazer. O senhor está falando em consertar o clube, presidente, mas acho que antes disso tem uma coisa que os corintianos estão mais preocupados, que é em consertar o time do Corinthians. Há muito tempo o Corinthians não reuniu uma constelação de estrelas tão apagadas como essas desse time agora. Tem uns jogadores que eu, quando leio o jornal, me assusto com os nomes, não sei de onde vieram, não conheço. O que o senhor vai fazer pelo time? Não adianta fazer estádio se não houver um bom time para jogar ou se o Corinthians descer para a 2ª divisão. O senhor não concorda? Não, não é Palmeiras para ir para a 2ª divisão? Mas está correndo esse risco agora. O Palmeiras é que fez um jogo lá que era para perder do Guarani.
E pegou e colocou em campo um jogador que não podia jogar. O senhor fez o mesmo em 79, não foi, presidente? Então não é. Nós começamos agora o campeonato, minha filha. Mas essa campanha do Corinthians está horrorosa, presidente. Mas já o time está muito ruim. nós- O que o senhor pretende fazer agora na sua Nós administração? pegamos o bonde andando. Então o que nós vamos fazer? Pegamos o bonde andando. Eu acredito no plantel. Acredito. Ainda antes da participação aqui no programa, falava com o Juca e disse a ele, olha, há 9 jogadores aqui, todos jogadores bons. Tem os jovens que foram da seleção de novos. Então o que eles estão é desambientados, estão assustados. Mas isto, nós vamos lá. Nós não tenha dúvida, se contratamos naquela época Palhinha, Zenão, Sócrates, Amaral, Washington, que está no Rio ainda, Lote, Baianinho, César. e outros mais. Mas o Amaral foi o senhor mesmo que dispensou, né, presidente? Hein? O Amaral foi o senhor mesmo que dispensou, né? Que foi no meu tempo? O senhor dispensou Amaral, Djalma, Vaguinho e mais 2 Não, jogadores. eles terminaram. Não, o Não, Amaral. O senhor dispensou. Então, mas foi contratado, estou dizendo que contratamos o Amaral. Então, nós temos condições de contratar, desde que apareçam jogadores daquele nível, porque naquele tempo tinha. Você ia em Porto Alegre, tinha grandes jogadores que você podia escolher um ou outro, 3, 4. Se não ia em Minas, tinha no Atlético, tinha. Então a gente podia, hoje, onde que tem um jogador que você de nível bom que esteja vendo? Presidente, eu queria aproveitar, deixa da pergunta dela, em cima do que o senhor está falando. O senhor acompanha há muitos anos o Corinthians, eu queria saber qual é a sua seleção corintiana de todos os tempos, desde que o senhor está envolvido com o Corinthians. Qual é a sua escalação, os 11 jogadores corintianos da sua preferência? Hoje? Não, a seleção corintiana desde que o senhor está no Corinthians. De todos que você viu jogar? De todos os tempos. Não vou escalar agora porque não... Ajuda o senhor. Se ajuda o senhor, Eu iria presidente. cometer O senhor está citando uma vários nomes, injustiça, eu ia esquecer queria- algum que eu não me lembrava. E Gilmar no gol. não ficaria justo isso aí, porque tem tantos bons ali. Ele viu o Fazia Tufi, 2 então. seleções, O não senhor viu uma. muita gente antológica. Ele viu o Tufi, aí vai dar Qual Qual foi o melhor goleiro que o senhor viu, presidente? Hein? Qual foi o melhor Qual foi o melhor goleiro? goleiro do Corinthians? O grande goleiro, o grande Tufi ou lateral Gilmar? direito. O Gilmar tinha o Cabeção, que era... O Cabeção nunca pôde ser titular, porque tinha Gilmar. E Lateral direito melhor Eu que o- lembro do José, o turco, que é Sei. daqueles tempos. Lateral direito melhor que o Zé Maria, o Super Zé. O senhor viu algum? Era o Idário, né? O Idário, o senhor gostava mais que do Zé Maria? Não digo mais. Não. O Zé Maria é muito bom. O Rivelino está na sua seleção de todos os tempos do Corinthians? O Vladimir, Estaria, como é que ele- perguntaria se o Estaria? Vladimir- Estaria. O Rivelino, Mesmo nunca tendo sido o campeão pelo Rivelino foi Corinthians, vendido porque a torcida assim pediu, os dirigentes pediram e nós não queríamos vender. Tanto que seguramos o jogador, eu tive trabalho para conversar com a diretoria, que eles queriam que fizesse como fizeram esses tontinhos aí. Venderam o Zenão, toda essa turma. Presidente, o senhor Toda essa tornou... turma de graça aí, por quê? Pediram porque é ruim, não sei o quê, que você quer o Serginho? Fica com ele. Você quer o Julinho? Fica com ele. Você quer o Dunga? Fica com ele. Você quer o... Quem mais é que tem? Todos foram. O De Leon. De Leão. E tem uma porção deles, fizeram assim, quanto? 200 mil, tá bom? Tá, dá. Venha pra cá. Olha, ficou A na minha história... pergunta é a seguinte, Ô, presidente. O senhor tornou mais popular um ditado que já era popular e que hoje é seu. Quem sai na chuva é para se queimar. Muito bem. Eu lhe pergunto, o senhor já está arrependido de ter voltado com essa fogueira chamada Corinthians? Não? Eu, pelo trabalho que está tendo lá dentro, não é brincadeira, viu? Estou trabalhando dia e noite ali, não saí da minha sala ainda, para ver o que acontece nas piscinas que estão quebradas, de ver o restaurante que também está sem contrato, de ver a secretaria, não vi nada ainda porque não dá tempo de ver aquela papelada, de ver aquela coisa tão abandonada que estava, viu? Mas já estamos acertando e vamos acertar, porque nós pegamos uma coisa, acertamos, depois vamos na outra, acertamos e vamos acertar. Os bichos dos jogadores estão tudo em dia, que estava atrasado. As luvas foi pago ontem de todos eles, 700 mil do Jorginho, 250 do Birubiru e outros 50, 80 e tal, eu sei que foi pago tudo. Então isso aí já está
controlado, foi reformado o contrato, não, foi falado com o João Paulo, não fui eu que falei, foi o vice-presidente de futebol, que ele só reformaria contrato quando vencesse. Tinha que respeitar o contrato, porque nosso lema é este aqui, fizemos com o Sócrates, que ele queria fazer novo contrato, não fizemos. Porque eu acho que contrato, eu respeito até a palavra, quanto mais contrato. Então o contrato tem que respeitar, senão não adianta fazer. Então ele vai jogar de novo, o Serginho, o Jorginho, né? Sim. Jorginho, tudo bem. E assim por diante. Quer dizer que o senhor não está arrependido? Não estou, não. Mas tu vai arrumar dinheiro para pagar esse pessoal agora? Hein? O Corinthians está sem dinheiro. O senhor pagou luvas, prêmios atrasados. Onde o senhor foi buscar? Do seu bolso ou tinha São dinheiro? Pedro, ele nos ajuda. Hein? São Jorge. São Jorge. Como é que o senhor conseguiu esse dinheiro, presidente? Isso aí o senhor precisa, eu acho que o senhor deveria explicar. Se o Corinthians está duro, Se o Corinthians não tem dinheiro, está falido, como o senhor declarou? Não declarei falido. Mas tá Falido sem dinheiro em nunca caixa. faliu. Falir é quando pede falência que não paga. Mas nós estamos pagando. O senhor pagou com dinheiro que a outra diretoria lhe deixou? O senhor pagou com dinheiro seu? Pagou com... Como é que o senhor pagou? Isso são segredos das firmas, das pessoas e dos clubes. Não pode ficar a público essas coisas. O senhor já descobriu onde foi parar $1 milhão do Uma pedrinha aqui, outra pedrinha ali, é assim que o senhor faz? A gente dá um jeitinho. Presidente, eu queria fazer uma colocação aqui, interrompendo um pouco esse fluxo de questões que estão sendo levantadas. Eu acho que o Vicente Mateus tem uma riqueza como personagem que transcende ao imediato, né? Até porque é um personagem que me evoca um pouco o teatro de Gianfrancesco Guarnieri, que pega esses emigrantes que vieram aqui para São Paulo, que fizeram São Paulo, que subiram em São Paulo. Eu lhe vejo como um personagem, né, que tem assim a marca de alguns escritores, né, que escreveram a saga, né, desse estado, né? Eu queria que o senhor evocasse um pouco para os espectadores aqui desse programa, tem muitos jovens aqui que não sabem direito de onde veio o Vicente Mateus. Eu sei que o senhor veio da Espanha, eu sei que o senhor veio de uma pequena cidade ou foi de uma grande cidade? Turo. O senhor veio perto lá da de Espanha, Zamora, né? Pegou um navio com seus pais, chegou aqui e, pelo que eu sei, o senhor era uma criança muito pobre. O que é a sua história? Eu queria saber como chegou o Corinthians. Como chegou o Corinthians. Isso vem muito depois. Vamos pegar a história do Vicente Mateus, um pouco da história da sua infância. Meu pai, ele já trabalhava, era meio empreiteiro, mas veio para a Argentina, ele veio primeiro. E roubaram o dinheiro dele. No apartamento. Roubaram como? Roubaram o dinheiro dele. Roubaram onde? Como é que foi isso? Onde foi, presidente? Como é que foi essa história do seu pai perde o dinheiro? Não tiraram o dinheiro à noite, deram alguma coisa para Mas em Buenos Aires? Em Buenos Aires. Aí ele veio primeiro sozinho. Aí... Deram alguma coisa para ele chegar? Como é que é isso? Entraram no apartamento que ele estava? Como é que é? Ele foi assaltado? Tiraram durante a noite, será? Aí ele foi trabalhar até em Pedreiras lá, porque ele era um artista, de fazer um santo... Era um artesão. Na mão, ele era artista, bom. Aí ele foi trabalhar em Pedreiras lá, paralelepípedos, guias, de tudo. Aí depois ele pega e veio... Tudo isso em Buenos Aires. Aí ele veio para Guaianazes. Aí depois veio a minha mãe e depois vim eu. E como é que foi essa viagem para cá? O senhor veio com seus irmãos? Eu vim com os meus tios. Agora eu tenho 10 irmãos, já são brasileiros. Isso foi lá em 1900 e... Em 1914, 15 ou 16. Tempo da guerra, então? É tempo da guerra. Tempo da guerra. A Europa estava em guerra. Bom, aí eu vim e meu pai já tinha pedreira em Guaianazes. Essa pedreira comprou a prestações, coisa e tal. E eu, então, com 10, 12 anos, já tomava conta do armazém, eu ia na pedreira, tirar ponto, fazer folha de pagamento junto com ele. Então foi aquela dificuldade, eu era o filho mais velho. Então eu, depois cresci mais, aí trabalhava na pedreira, eu faço qualquer coisa de pedreira. Agora, como é que era o trabalho na pedreira, assim? Não, é bruto, serviço bruto, fazer minas, explosivos,
Tudo que é de pedreiro eu conheço. Que nem vocês conhecem de esporte, eu conheço de pedreiro e de serviço. E de administrar também. Então, foi aquela luta. Eu era mais velho. Eu tinha que, até que eu ia deitar. E o irmão mais novo, às vezes mijava na minha cama. Eu dava briga com a minha mãe. Ia por uma camisa, às vezes já o outro já tinha rasgado a camisa. Mas já não era pobre assim, é que a situação de quem tinha alguma coisa de empreitada, tijolos, pedras, essa coisa não valia nada. Antes de 30 era melhor ser empregado do que ser dono de qualquer coisa. Então eu naquele tempo estudei pouco, porque em Guaianazes hoje tem faculdade lá, naquele tempo não tinha nada e não tinha transporte. O último trem que vinha para São Paulo, que eu podia estudar aqui, ia embora às 7 horas da noite. E então não podia estudar, então não estudei. Mas aprendi o suficiente. Aliás, me permitam uma parte, é por isso que eu acho grotesco o comportamento de alguns colegas. Aliás, a imprensa de São Paulo é uma imprensa que, na minha opinião, é muito mal escrita. Eu não vejo o direito de muita gente de tripudiar sobre uma pessoa que não pôde estudar. Então eu acho uma coisa ridícula mesmo, essa coisa de ficar falando, escrevendo, porque tem que errar aqui, erra ali, porque os jornalistas erram muito também, né? Se tivesse lá ginásio, tivesse tudo, eu teria estudado, porque eu não era vagabundo de rua, não. Nessa época o senhor sonhava com alguma profissão, presidente? O senhor tinha vontade de ser Mas eu alguma coisa? trabalhei para meu pai até os 26 anos, que foi quando eu casei, não ganhei um tostão nunca. Porque naquele tempo era assim. Agora... A Júlia perguntou se eu sonhava nesse tempo. O senhor queria ser o caminho do seu pai? Eu tenho camisas de seda na minha casa, ainda guardadas. Já tem um certo tempo. Eu usava só camisa de seda, mas depois a camisa de seda é mais quente. Por quê? Porque quando eu reclamava da minha mãe, ela dizia, você só vai usar camisa de seda. Só vai usar? Usava só camisa de seda. O senhor reclamava da sua mãe que a vida era difícil? E como é que era a sua mãe, presidente? Prefiro não falar da minha mãe. O sangue espanhol não deixa, né, presidente? O sangue espanhol não deixa, fica logo comovido. Diz uma coisa, presidente. Não é que tem uma pessoa que faz questão de dizer que eu sou analfabeto, que eu sou Badielu. Então, faz questão, ainda há pouco tempo me falou isso. Então, eu seria mais inteligente do que ele 100 vezes se eu tivesse tido condições de estudar. É isso que... O senhor é um homem inteligente. Presidente, eu tenho engenheiros na minha firma que eles consultam a mim certas coisas. Tem advogado, tem contadores, tem tudo. Mas o fato do senhor ser um homem muito mais querido do que ele pela população de São Paulo não lhe é o suficiente? Quer dizer, o senhor ainda dá importância a esse tipo de crítica? Não, a gente sente, porque até tive a ocasião de dizer, o meu pai, se estivesse vivo, iria conversar com ele. Porque ele, se eu não estudei, porque meu pai não tinha condições de me deixar estudar. Então talvez não sei que reação podia ter meu pai. Presidente. De fato, o que eu vou fazer? Presidente. Que fale, o que eu vou fazer? Presidente. Porque está certo que ele tivesse falado há tempo, por política, mas ele falou há pouco tempo, numa reunião do Código. Ele tornou me soltar. Estávamos quase fazendo as pazes, com a Probata, e não sei quem, coisa, jantando juntos e tal. E um negócio, uma discussão qualquer boba lá, ele pega e me chama outra vez. Você vê o que eu ódio a coisa? Porque eu, do pessoal do Corinthians, eu converso com todos, mas todinho, não tem um que eu não converse. O próprio Adilson manda telegrama, me abraça quando me vê. O Roberto Páscoa, coitado. O Adilson ele tem muito foi carinho. Mandado esse não é culpado até de nada, porque mas se o Roberto ganha, ele não ia assumir a presidência. Vou explicar para saber o que é. Porque a turma do homem lá ia ganhar, ia tirar ele para fora. Para deixar claro, o homem lá é o senhor, o deputado Badielu. A turma do homem lá.
Não, agora acabou, já não tem mais. Presidente, o senhor já não basta. Vamos falar uma coisa mais alegre. Vamos, eu estava muito alegre, eu acho que é muito alegre. O senhor não acha que ele tem direito, do Vadielu ter direito de ter raiva do senhor? Afinal, em 1971, 72, não deve. o senhor derrotou através do Miguel Martinez, né? Uma eleição histórica, né? Como é que é? O senhor em 71, 72, ou 73, não me lembro. Não, 71. O senhor derrotou nas eleições através de Miguel Martinez, né? Que foi eleito e o senhor apoiou Miguel Martinez e foi uma estrondosa derrota do Vadielu, né? O senhor acha... Mas isso é comum, não tem nada, perdeu. Mas... Tem outros que devem perder, a gente não liga para isso. Mas naquela época ele era o senhor absoluto mas perdeu, não foi... Mateus, não basta para o senhor hoje ser reeleito ou eleito novamente, é a 7ª vez que o senhor é presidente do Corinthians. Não basta, perante todos esses adversários, essa sua vitória já não é suficiente para esquecê-los e deixá-los de lado e pensar agora nos problemas do Corinthians. O senhor não se sente um vencedor hoje? Um homem que conseguiu voltar quando estava, vamos dizer assim, esquecido, no ostracismo. E voltou, já não basta isso hoje? Eu já pensei de não responder mais nada de coisa do Corinthians e procurar trabalhar. Não tocar mais nada de eleição, nem de fulano, trabalhar pelo clube. Mas eu estou aqui num programa que eu tenho que dizer alguma coisa. Se não me fazer a pergunta, eu vou dizer não sei. Presidente, eu tenho que responder. Senão não falaria de nenhum desses nomes. Não falaria, pode crer. Eu nem quase queria vir aqui. Para evitar mesmo dessas coisas que está falando, porque a pergunta veio, eu tenho que falar. Por exemplo, o senhor aí me perguntou como é que eu vi e tudo mais. Ainda tinha tanta coisa que eu falo hoje. Tanta coisa que eu também queria saber. Presidente, eu estive num essa história é muito bonita. Ali da Zona Leste. E me pegaram de surpresa e quiseram que fosse falar lá. Onde isso, presidente? Na Zona Leste. Isso já foi quando eu era presidente ainda do Corinthians, antes de 6 anos atrás. Fui lá de convite, de coquetel, papapá, aquela coisa toda, de repente, põe lá para eu falar com a turma lá de estudantes, tinha moças, jovens de 20 anos, 18, 15, por aí afora, tudo, mas lotadas. E nossa, e agora? Você sabe que contei a minha vida direitinho, dizendo para eles, olha, eu não estudei porque não pude. Vocês que estão aqui com acomodações de tudo, se não estudam, é porque vocês não querem estudar. Então fiz uma preleção lá da minha vida, os professores me abraçaram e disseram, olha, nunca passou aqui ninguém que acontecesse o que aconteceu em silêncio, ninguém se levantou, ninguém começou a fazer conversa de atrapalhar, que estava enchendo qualquer coisa. Ficaram até o fim, sem se mexerem ali do local. Contou sem chorar ou teve que dar umas interrompidazinhas? Não, quando eu falo da minha mãe... O senhor se comove? Presidente, pois é, quando o senhor estava falando... Presidente... Eu não era assim tão... Presidente, qual era o prato tão agarrado, não, era meio... Qual era o prato mais gostoso ela que me sua mãe batia fazia no braço e ela... Presidente, como é que era a comida na sua casa? Assim, de descer tanto agarrado e coisa, mas... Porque ela, coitada, ela trabalhou muito. Era 11 irmãos. E como é que era a comida ela na sua casa? Ela cuidava de horta, criação, de tudo ali, com criança pequena ainda. Mas graças a Deus, todos os meus irmãos se têm portado direito, uns estão melhor, outros estão pior, mas todos estão mais ou menos bem. Minhas irmãs estão todas casadas também bem, moram em Guaianazes. Veja se é verdade essa história que me contaram, presidente. O senhor, até o nome da sua chapa agora nas eleições era Tudo por Amor, não é? Quer dizer, então, declaração maior de amor ao Corinthians não é possível. Me contam que houve uma época em que, quando o senhor estava construindo um edifício ali na frente do Parque São Jorge, foi descoberta uma nascente de água. E que o Parque Aquático do Corinthians sempre teve muitos problemas por falta d'água. O senhor mandou ligar essa nascente ao Parque Aquático do Corinthians. Isso é verdade? Eu mandei ligar. O senhor mandou ligar? Mandei. Agora, me contam também que quando o senhor rompeu com o Valdemar Pires, o senhor mandou cortar essa nascente.
É verdade? Eu não minto. Eu não sou que nem alguém que fala uma coisa de manhã e outra à tarde. Eu pedi uma carta do presidente pedindo, porque é minha água. Então quem quer ao menos ter o trabalho de pedir, manda um ofício, Sr. Vicente Mateus, o senhor pode nos fornecer a água, papapá. Eu pegava e ligava. Ele não mandou, eu tirei a água. Qual é o problema? É verdade. E aí essa água escoava para onde? Ainda sorte que eu tenho para dar, mas eles não têm nada para dar, viu? Porque eu pavimentei de graça e eu pedi as minhas máquinas lá no clube o que precisava, nem me consultavam mais na outra época. Então o Corinthians tem sido assim. Agora a água, eu estava aborrecido, porque o sujeito foi traidor, ele me traiu. Por que ele lhe traiu, presidente? Ele não era o presidente do clube quando ele rompeu com o senhor? Não é isso, Juca. É o seguinte, quando eu convidei primeiro o Mário Campos para ser o meu sucessor. Ele disse que ele era pobre, e de caráter, homem de caráter. Era pobre, não tinha condições, papapá. Então, bom, quem é que nós vamos pôr de confiança para se dar continuidade às obras, a certas coisas, o estádio que também estava para sair? Já tinha o terreno, tinha aquela coisa toda. Era o meu amigo Valdemar, que tem 30 anos, colaborei com ele muito, vendi uma corretora para ele como ele quis. Nunca se preocupou com nada de me prejudicar, então isso era ele. Ele, depois de 2, 3 meses, ele pega e faz aquela onda toda com o grupo e me jogaram de lado. Então, como é que é a pergunta? Não, porque a minha pergunta é a seguinte: o senhor era o vice e ele era o presidente. Bom, então... A crítica que é feita ao senhor é que o senhor, sendo vice, queria ser o presidente. E foi contra isso não, que ele mas surgiu. Foi conversado tudo isso. Aí foi acertado. Foi acertado que eu jamais aceitaria um papel destes. Sei. E ele aceitou. Tá certo. Estou falando, não estou mentindo, não. Podia não dizer isso. Ele aceitou. Eu não aceitaria, não. Ser testa de ferro, não, mas ele aceitou. Mas eu iria respeitar ele, eu ficava administrando, porque o resto que veio por aí não administraram mais nada. Você vai lá no parque, derrubar o estádio. As piscinas estão arrebentadas. As piscinas de ondas artificiais não é o que eu vi em Brasília. Porque essas ondas, nós fizemos taqueamento e compramos o maquinário. Na minha gestão, há 6 anos atrás, que já estava comprado isso, só agora que fizeram, com tanto dinheiro que teve pela frente. Então, era para dar continuidade a isso tudo. E se eu continuo, Corinthians hoje já tinha o estádio, com o dinheiro do Sócrates, tinha construído grande parte do estádio, tenho a certeza. Presidente, assim como no futebol... Eu parei porque o amigo estava me olhando já, então... Assim como no futebol tem meio tempo, aqui no Roda Viva também tem um meio tempo. A gente tem que fazer um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta e continua conversando com o senhor. Nosso intervalo e a gente volta já já.